Bitcoin só se compra, Bitcoin não se vende. Bitcoin não se vende jamais, Bitcoin se compra sempre. Se você gravar e aplicar esta verdade daqui 10, 20 anos, na verdade daqui 5, 3, 2 anos, mas eu quero pôr esses prazos maiores, porque vai ser proporcional à sua gratidão a mim, você vai me agradecer. Você vai me agradecer muito. E aí, se você quiser me agradecer, você, de uma forma concreta, pode me agradecer indo na descrição deste vídeo, vendo a minha carteira de doações de Bitcoin e me mandar um pouquinho de Bitcoin. Por que Bitcoin só se compra, Bitcoin não se vende? E esse conselho é definitivamente o melhor conselho que você pode receber financeiramente na sua vida. Até o final do vídeo você vai entender em perfeição como você vai fazer para mexer com o seu dinheiro sem, no entanto, vender seus bitcoins. Sabe, como eu vou ter um dinheiro e eu não vou poder mexer nele? Não, você vai mexer, você vai melhorar de vida, você vai dar conforto para sua família através dos bitcoins, mas sem precisar vendê-lo. Até o final do vídeo eu vou expor como você pode fazer isso. E, no entanto, antes de eu chegar lá, eu só preciso explicar o porquê que você, Bitcoin, só compra, Bitcoin não vende. Existe um negócio na economia chamado Lei de Gresham. Essa lei da economia diz o seguinte, que se eu tenho uma moeda ruim e uma moeda boa, ou uma moeda boa e uma moeda menos boa, enfim, uma moeda de maior qualidade e uma de qualidade inferior, eu vou fazer comércio, eu vou fazer negócio, eu vou transacionar a de qualidade inferior, a pior moeda que eu ponho em circulação. Você já ouviu, com certeza, os podcasts do Renato 38? Nesses podcasts ele fala, né? Tenta puxar sua memória para você se lembrar. Ah, na cadeia o pior cigarro é o que circula primeiro. O que ele está querendo dizer aí? Ele está querendo aí exemplificar a lei de Gresham. Ele está querendo dizer que o cigarro com a melhor qualidade vai ficar e com a pior qualidade vai andar. Justamente num cenário de cadeia, você vê que isso se aplica para você entender que na economia formal, muito mais. Eu vou te trazer um fato histórico. Durante a história da economia, a humanidade teve um período de bimetalismo, ou seja, teve uma época na história humana em que a humanidade ainda estava transacionando do prata para o ouro. Na minha mentoria, eu explico nas minúcias a história da economia para os meus mentorados, e aí eu explico para eles que, bom, a gente passou do bronze para o prata e teve essa época do prata para o ouro. Aí eu explico para eles, eu vou te explicar aqui também, que por que a gente passou do prata para o ouro? Porque a humanidade viu que o ouro atendia mais às qualidades que um bom dinheiro tem que ter. Aristóteles, 500 anos antes de Cristo, cara. Isso se mantém atual e perfeitamente aplicável até hoje. Ele disse que o dinheiro de qualidade ele tem que ter algumas características. E duas dessas características, se vocês querem que eu faça um vídeo explicando todas nas minúcias, vocês comentem. Eu quero um vídeo sobre as propriedades monetárias de dinheiro segundo Aristóteles, que ao ler esses seus comentários eu faço um vídeo sobre. Aristóteles disse que o dinheiro tem que ter várias características, dentre elas duas: escassez e reserva de valor. E uma é consequência da outra. Se o dinheiro é escasso, ele é uma reserva de valor. Muito bem. É só você pensar. Esse dinheiro é difícil de se conseguir. Consequentemente, a oferta dele sendo sempre pequena, ele vai manter um valor alto. Bom, o ouro mantém um valor mais alto que o prata, porque é muito mais fácil achar minas de prata, minerar prata, do que ouro. Então o ouro atende mais os princípios aristotélicos de dinheiro. Tendo isso em vista, durante a época da humanidade de transação que eu falei, em que a humanidade estava usando ao mesmo tempo prata e ouro, transacionando ainda do prata para o ouro, e a humanidade
nessa transação estava usando as duas coisas, era o prata, que as pessoas usavam para comprar imóvel, para comprar terra, para comprar alguma coisa. O ouro elas guardavam. Porque o prata, ela ia gastar para comprar aquela terra. E como é muito mais fácil você achar minas de prata do que de ouro, a inflação do prata ia subir. Porque não é tão escasso quanto o ouro, o prata vai se desvalorizar ao longo do tempo. Então, quando você comprar uma terra com aquele prata, você vai sair no lucro, porque no futuro você vai ver que aquele mesmo prata não compraria aquela terra, porque o prata perdeu valor. E você vai pensar, eu fiz um ótimo negócio. Eu gastei uma moeda fraca para comprar essa terra, a terra ou se manteve de valor ou se valorizou, mas o prata perdeu. Então eu tomei lucro, um belo negócio. Agora, se você tivesse comprado a terra com ouro, não. O ouro ia tender a aumentar ou manter o valor e a terra, no mínimo, manter o mesmo. Então, você fica no 0 a 0. Então, é melhor fazer o melhor negócio ao fazer compras e negócios com o prata. Bom, aí vem o Bitcoin na história. O Bitcoin é matemático. O ouro, ele é físico. O ouro, ele foi usado e ainda é usado como reserva de valor por muitas pessoas, embora ele esteja sendo pesadamente demonetizado, porque ele tem uma inflação menor que a do dólar, que ao seu turno é menor que a do real. Eu estou fazendo uma hierarquia de qualidade de moedas aqui. O dólar, ele é impresso loucamente ao ponto que ele se desvaloriza cerca de 10% ao ano, tá? Então, o que você compra hoje, em 2025, com 100 dólares, em 2026, essa mesma quantia, esses mesmos 100 dólares, só vão comprar o que hoje você compra com 90. Ou seja, o dólar era de valor. Não cumpre a propriedade aristotélica de dinheiro de ser uma reserva de valor. Por quê? Porque não tem escassez, já que pode ser impresso em qualquer momento, não é escasso. Já o ouro é físico, não é político igual o dólar, que um político imprime dinheiro à vontade. E por ser físico, para você aumentar a quantidade de ouro e consequentemente gerar uma inflação dele e consequentemente fazer o valor dele diminuir, você precisa achar mais minas de ouro. Pô, isso é muito mais difícil do que um político simplesmente apertar um botão numa impressora e fazer surgir mais daquele papelzinho moeda, certo? Consequentemente, é muito mais inteligente, por causa dessa limitação física do ouro, você colocar o seu dinheiro no ouro para preservar o valor dele, que é mais reserva de valor que o papel estatal, chamado de dinheiro, né, de moeda. Bom, agora o Bitcoin é melhor ainda que o ouro, porque ainda assim, todos os anos se descobrem novas minas de ouro no mundo, ao ponto que a inflação anual média do ouro é de 3 e poucos por cento ao ano. Então, todo ano, o ouro se desvaloriza 3%. Eu não falei que o dólar se desvaloriza 10%? Pô, os caras que tem dólar falam, o ouro é 3? Meu Deus, eu vou pro ouro. Agora, aqui vem um ponto. O Bitcoin é muito menos, é metade, literalmente, que 3. E daqui 4 anos vai ser a metade disto. E depois mais 4, a metade disto. Porque o Bitcoin, ele não é nem físico e nem político. É melhor ser físico que político, como é o caso do ouro. Mas aí é melhor ser matemático, que é o que o Bitcoin é, do que físico, como o ouro. O Bitcoin está programado. O Bitcoin, ele foi feito por Satoshi Nakamoto com a programação imutável, ninguém muda, de que a cada 4 anos a quantidade de Bitcoins aparecendo no mercado vai se reduzir pela metade, num evento chamado halving. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo só explicando o que é o halving de forma mais aprofundada. Se vocês quiserem, vocês comentem aí que eu faço. O Bitcoin, a cada 4 anos, vai ser minerado numa quantia. Hoje, tá? A cada bloco minerado surgem 3,12 Bitcoins. Daqui 4 anos vai ser, qual que é a metade disso? 1,80?
É isso? 1,8 bitcoins? Aí depois de mais 4, a metade disso, ou seja, uma inflação decrescente que já é menor que a do ouro. Toda vez, no entanto, que alguém achar um ouro, hoje é de 3 e poucos por cento ao ano, certo? Mas se, como El Salvador descobriu o ouro há 2 meses atrás, uma mina gigantesca de ouro, se El Salvador minerar, não vai mais ser de 3, vai ser de 5, vai ser de 6. Tá entendendo? Então, quando você for fazer um negócio, é muito mais interessante você fazer negócio com o quê? Com uma moeda que pode perder valor ao longo do tempo, ou com uma moeda que vai nunca perder valor, vai manter o valer cada vez mais. Você se lembra do exemplo que eu dei do cara que comprou um imóvel com prata, que saiu muito mais no lucro do que o cara que fez o mesmo negócio com ouro? Então você já tem a resposta. Vale muito mais a pena você fazer um negócio de compra e venda utilizando a moeda mais fraca, que no caso não é o Bitcoin, porque o Bitcoin é melhor que o melhor ativo. Por quê? Porque ele atende as propriedades aristotélicas de dinheiro. Ele é mais escasso e ele é mais reserva de valor, porque ele é matemático, não é físico. Então ninguém muda isso. Diferente do ouro, que você pode achar uma mina e desvalorizar ele, reduzindo a escassez dele e consequentemente a reserva de valor dele. O Bitcoin, ele é muito mais escasso, muito mais reserva de valor que o ouro, que ao seu turno é muito mais escasso, muito mais reserva de valor que dólar, euro, real, etc. Então, que o real muito mais. Então, quando você for fazer negócios na sua vida, não vale a pena você usar essa moeda tão mais forte, porque você vai tomar prejuízo. Então, é por isto, por conta da lei de Gresham, que você não vende Bitcoin, você só compra. Tá, e aí, como eu faço na minha vida depois? Não adianta ter o saldo na tela, mas não poder ter uma vida melhor. Então, existem diferentes formas de você solucionar isto, tá? Eu não consigo agora no final do vídeo falar todas, mas eu vou te falar um exemplo prático para você. No futuro, quando acontecer a hiperbitcoinização, eu estimo que vai ser daqui 15 a 20 anos, você vai ter os próprios países ou já tendo Bitcoin como moeda de curso legal, ou países superpotências, como eu creio, Estados Unidos, Suíça, que é uma superpotência financeira, talvez Europa. Eu não sei se a União Europeia vai existir até lá, porque esta União Soviética é insustentável, essa União Soviética chamada de União Europeia, mas se existir o euro, libra esterlina certamente vai existir. Para essas moedas terem valor, elas vão precisar estar lastreadas no Bitcoin. Hoje estão lastreadas no quê? Em absolutamente nada. Muita gente ainda ignorante acha que estão lastreadas no ouro. Não estão. Desde que os Estados Unidos, com Richard Nixon, em 1971, Richard Nixon que foi o maior golpista da história da humanidade. Se você quer saber o porquê, comente. Faça um vídeo explicando por que o Richard Nixon é o maior golpista da história da humanidade. Eu faço um vídeo sobre. Desde que os Estados Unidos, com Richard Nixon, em 1971, acabou com a conversibilidade do dólar com ouro, porque antes você podia pegar uma quantia de dólar, levar no banco e pegar a quantia de ouro equivalente. Desde que ele acabou com isso, ele acabou com o lastro do dólar no ouro. E, consequentemente, os países que lastreavam suas moedas no dólar, que era lastreado no ouro, como o próprio Brasil, o lastro do real sabia que é o dólar, mas qual que é o lastro do dólar? Nenhum. Desde 1971. Não possuem lastro nas suas moedas. A Suíça, nos anos 2000, acabou com o lastro do franco suíço no ouro. Desde então, todas as moedas estatais são especulativas. É simplesmente isto. São especulativas. Estão lastreadas em absolutamente nada. Na palavra do político, ou seja, em nada. Porque isso não vale nada, palavra de político. Então, quando acontecer a hiperbitcoinização, essas moedas vão deixar de ser sem lastro e vão ter que ser lastreadas no Bitcoin. Sendo lastreadas no Bitcoin ou países mais fracos já tendo Bitcoin como moeda mesmo local, o que vai acontecer é o seguinte: as pessoas vão pegar e fazer empréstimos nas moedas estatais, ou seja, valem menos que o Bitcoin. As pessoas vão pegar o dinheiro delas
vão dar para um banco o Bitcoin delas. Elas vão falar, banco, tá aqui um Bitcoin. Eu quero $1 milhão aí de empréstimo, eu te dou este Bitcoin, ó, como garantia. Certo? Eu não tô dando o Bitcoin pro banco, eu tô dando como garantia, para caso eu não pague a dívida. Aí você pega esses 1 milhão e o banco vai aceitar esse Bitcoin porque hoje já existem, tá, operações financeiras assim, que você dá um Bitcoin e você recebe o dinheiro, tipo dólar e tal, emprestado. Já existe, tá? Mas eu tô falando que isso vai acontecer na bitcoinização em qualquer banco. O banco que não fizer isso vai quebrar, enfim. Aí você pega esse 1 milhão. Bom, primeira coisa que você pode fazer. Com esse 1 milhão você usa ele como capital de giro para fazer lucro com algum outro negócio e aí você quita. Você vai parcelar em várias vezes essa dívida. Você vai conseguir parcelar em várias vezes com juros baixos porque você deu o ativo supremo, que é Bitcoin, para o banco ter a segurança. Então é zero risco para o banco. Se você não pagar, ele fica com o Bitcoin, bicho, é o que ele mais quer. Então ele vai te cobrar um juros baixo, vai te deixar pagar em um longo prazo. Mas agora presta atenção. Você vai pegar empréstimo em moeda estatal, lastreado em Bitcoin, lastreado em Bitcoin. Mas talvez o Estado não tenha tanto a capacidade de fazer o lastro daquilo e também capaz do Estado simplesmente fazer o que ele fazia quando o ouro ainda era lastro das moedas. Ele imprimir mesmo sem ter o lastro respectivo. Então o que vai acontecer? O que acontecia quando o ouro era o lastro das moedas. A moeda vai se desvalorizar numa velocidade tal que se você parcelar aquela dívida, por exemplo, em 2 anos, o valor de $1 milhão que você pegou o empréstimo em 2025 vai ser o valor real daquilo. Dali 2 anos vai ser tipo metade. Como é no real brasileiro hoje. A cada 2 anos ele quase que perde metade do seu poder de compra. Em 2024 o real perdeu 30% do seu valor, velho. Agora passa 2025, o cara que pegou o empréstimo em 2023, ele tá no lucro. E ele parcelou todas as vezes. Sabiam disso? Porque devido à expansão da base monetária, eu não vou me aprofundar muito aqui em explicar isso. Se vocês quiserem, comentem, eu faço um vídeo sobre. Devido à expansão da base monetária, o papel moeda estatal, que é impresso e desvalorizado constantemente pelo próprio governo, você já ouviu William Bonner falar lá na televisão a meta do Banco Central, a meta de inflação do Banco Central de tantos percentual? Ele tá falando na tua cara. O governo tem o plano de desvalorizar a moeda em tantos por cento, tá? Bom, voltando. Ele vai se desvalorizar tão rápido, esse dinheiro, ao longo do tempo que você pegou o empréstimo em Bitcoin, que você vai precisar ter um lucro muito inferior ao que você precisa de fato para você quitar esta dívida. Com o capital de giro que você vai usar a dívida, você vai ter que oferir um lucro para pagar essa dívida. Mas assim, vai ser um lucro muito pequeno. Então, se você souber mexer com o dinheiro, você vai conseguir pagar essa dívida tranquilamente. Já vai ter usado esse dinheiro também para o seu próprio conforto, para os seus próprios bens e serviços. Show! Você também vai poder simplesmente não fazer nada, pegar todo o dinheiro, não fazer ele como capital de giro, e sim só usar ele mesmo, sem fazer nenhum investimento, que nenhum retorno para você pagar a dívida. E aí a moeda estatal vai ter se desvalorizado tanto durante o período do empréstimo, que no final das contas, não é mais um Bitcoin inteiro que você vai precisar ter para quitar aquela dívida. É tipo 0,01 Bitcoin. Então você vai deixar um pouquinho dos seus satoshis para o banco, depois de já ter usufruído de toda a qualidade de vida que você vai ter com o empréstimo que você conseguiu do banco, dando seu Bitcoin como custódia temporária do banco. E o banco vai ficar feliz da vida de conseguir, mesmo que 0,01 e não um Bitcoin inteiro que você deu para ele, porque o banco quer aquele ativo supremo, não quer a moeda estatal mesmo. Aliás, quando você pagasse a dívida para o banco, o que ele ia fazer mesmo era pegar esse dinheiro na hora e não ficar esperando ele se desvalorizar, ele ia já comprar Bitcoin. Então, quando isso acontecer, você não vai precisar vender seus Bitcoins. Então, compre, não venda. Bitcoin só se compra, não se vende. E no futuro, quando acontecer a hiperbitcoinização, na verdade, nem precisa disso, tá? Acontecer. Mas eu tô
sendo mais pessimista aqui no cenário, você já vai conseguir fazer operações financeiras desse tipo. Agora, também tem outras formas, tipo no DeFi, mais outros meios em que você pode usar o Bitcoin para gerar uma renda já para você e não ficar precisando fazer operação financeira com banco nenhum, entendeu? Você pode nunca vender seus bitcoins, mesmo assim esses bitcoins darem soberania monetária para você e já uma boa vida financeira. Só que aí você tem que estudar muito, vá acompanhando este canal. Eu também vou sempre compartilhando informações aqui sobre o que eu vou estudando. Bitcoin é uma ciência, Bitcoin não é um assunto, é uma coisa densa demais para você chamar de assunto, é uma ciência, é uma coisa que, como toda ciência, ninguém zera sozinho, então uma vida inteira de estudos. É igual, por exemplo, direito, medicina, biologia, ninguém sabe tudo disto. De nenhuma ciência ninguém sabe tudo. O Bitcoin é assim, o Bitcoin é uma ciência. O Bitcoin é uma ciência. Então, eu sempre estou me aprimorando em estudar, porque é uma ciência, nunca termina esse assunto. E conforme eu for descobrindo vias de você pegar o seu Bitcoin, não precisar vendê-lo, mas mesmo assim conseguir o dinheiro para fazer a sua vida andar materialmente, eu vou compartilhar aqui no canal. Então se inscreva para você não perder esse tipo de informação. Eu te agradeço pela sua presença até aqui. Eu peço de coração, não se esqueça, porque me prejudica se você esquecer. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar o like, tá bom? Eu te agradeço muito por isso. Que Deus os abençoe. Um forte abraço. Fiquem com Deus.